Ó, você que investe em fundos imobiliários, presta atenção nesse vídeo aqui, porque existe um problema silencioso que afeta muitos e muitos fundos imobiliários e que talvez você não saiba. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E o tema aqui é fundos imobiliários. E esse problema aqui é silencioso porque poucos comentam e dificilmente você vai ver o pessoal falando sobre isso. Então, decidi trazer esse vídeo. Olha só. Só lembrando que o IFIX, né, nesse ano está indo muito bem, um ano muito bom para fundos imobiliários e ações, mas vamos começar pelo começo, pelo comecinho. Ó, os fundos imobiliários, eles nasceram em 93, pela Lei 8.668, mesmo ano da Lei de Licitações no Brasil. Tá, se você destrinchar toda essa lei, você não vai ver nada sendo dito sobre dívida, alavancagem financeira, criação de ônus reais, ou seja, criação de garantia pelo gestor em cima dos imóveis do fundo, não tem nada, fala nada. Então, a lei é omissa que a gente fala nesse ponto, sobre a alavancagem financeira, que é tomar dívida, tá? Isso acabou sendo mais ou menos previsto nessa resolução da CVM, alterada em 2024, que diz o seguinte: é vedado ao gestor de carteira, ou a gestora do fundo de investimento. Aí você vai aqui embaixo, ó. Constituir ônus reais. O que é isso? Colocar imóvel em garantia, para simplificação aqui para você. Sobre imóveis integrantes do patrimônio da classe de cotas, exceto para garantir obrigações assumidas pela classe. Então, é só nesse exceto aqui que pode. Então, veja que é um negócio super nebuloso. Até hoje tem discussão. Ó, esse aqui é um artigo de um advogado de 2024, falando como isso aqui não está claro. Tem possível conflito entre lei e resolução da CVM. Então veja que é um tema muito atual, a questão da alavancagem financeira dos fundos imobiliários. Só que mesmo assim o pessoal já começou a fazer isso desde 2021. Então o que aconteceu em 2021? Começou um movimento, aproveitando-se dessa taxa Selic aqui embaixo, foi um momento perfeito, né, para começar a pensar nisso. Então os gestores, as gestoras dos fundos imobiliários começaram aqui a securitizar o fundo. Para resumir, começaram a emitir CRI, colocando imóveis em garantia. Então começaram a tomar dívida por meio de CRI. Para que isso? Para que eu emito CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários? Por quê? Porque eu quero pegar essa grana para comprar outros imóveis ou pedaços de outros imóveis. Então, para que serve a alavancagem financeira? Ué, eu pego uma grana para investir em alguma outra coisa, prevendo um retorno maior. Então, eu pego uma dívida, sei lá, supondo que eu conseguisse fazer isso, só para você entender. Eu pego uma dívida a 2%, que era a taxa Selic meta ali em 2020, 2021. Então eu pego uma dívida barata, compro um imóvel ou pedaço de um imóvel e prevejo um retorno em cima dessa compra de 10%. 10%. Então eu pago 2 e tenho um retorno de 10. Pô, topíssimo. E aí, o que você acha? Não é uma boa? É uma boa. Só que essa não é toda a história que você tem que saber. Isso é o que aparece assim de prima. Tem coisa aí, fi. Tem coisa aí. O que tem aí? Até aqui é a mesma coisa de uma pessoa física querendo se alavancar. Ah, eu acho que eu vou ganhar 20, toma a dívida a 10, então eu vou ganhar 10. É o spread, é a diferença. Ah, até aí não mudou nada com o fundo imobiliário, né? Exceto a gestão profissional, se tratar de imóveis. Só que aí eu vou te mandar o seguinte aqui para você. Qual é o retorno, um bom retorno que um gestor de fundo imobiliário consegue em um fundo imobiliário? Qualquer um. Só exemplo, não é recomendação. Um fundo como TRXF11, que tem uma boa gestão. Ah, Luan, 10%? Sim. É muito bom 10%. O que é 10%? Eu tenho 100 de receita, 100 de receita imobiliária, aluguéis, por exemplo, do imóvel que eu comprei, e eu paguei 1.000, então eu tenho 10% de retorno. Esse é um indicador chamado Cap Rate, que é a receita dividido pelo quê? Pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado do imóvel. Seria algo muito próximo do retorno sobre o patrimônio líquido. Média rentabilidade no mercado de imóveis, Cap Rate. Então tá, então vamos supor que o gestor, só um exemplo do TRXF11, fala assim, ó, aquele imóvel lá, eu acho que dá pra gente conseguir, faz todo o estudo, dá pra gente conseguir 10% de cap rate. Só que a gente não tem dinheiro suficiente para fazer a compra. A gente teria que fazer uma subscrição, e subscrição é aquela coisa, né? Botar dinheiro novo no fundo. Pega mal. E se a gente securitizar, ou seja, tomar dívida, em um momento em que a Selic está aqui embaixo? Parece uma boa ideia. Porque eu vou tomar uma dívida barata para ganhar 10%. Além de tudo, eu ainda coloco uma cláusula de carência nessa dívida,
em que eu só vou começar a pagar os juros da dívida daqui 2 anos. Porra, uma boa ideia, né? Parece uma boa ideia. Só que aí mora o perigo. Na verdade, são 2 perigos. O primeiro, mais óbvio, é o seguinte: você realmente acha que a Selic ficaria nesse patamar aqui por muito tempo? E os gestores sabem que não. Eles sabiam que não. Só que eles não imaginavam que sairia de 2 para 15, né? Em quanto tempo? Pior de tudo, pouco depois da carência, né, de 2 anos. Paz, Brasil não é para amadores, não. Talvez o cara imaginasse, eu tenho um cap rate de 10, a taxa vai para 8 no máximo, 7. Ainda tem ganho, ainda valeu a pena, assim, nesse primeiro momento. Só que não. Então, se o cara tomou dívida CDI, supondo que o cara tomou dívida CDI mais 0,5. Quanto que é hoje CDI mais 0,5? Dá mais de 15. Não há cap rate que consiga dar conta disso. Mais de 15. Então, nesse caso, a dívida está prejudicando o fundo e, consequentemente, seus cotistas. Inevitavelmente, não tem onde correr. A não ser que a Selic caia consideravelmente de novo abaixo do cap rate. Percebe isso aí? Agora, e se eu tomei dívida IPCA, né, Luan? Vou até aqui no relatório do TRXF para te mostrar que sim, ó, dívida IPCA. Só que IPCA mais 5. E, em dados momentos, o IPCA, ó, dispara. Tanto que ele disparou aqui, né? Aqui nessa região, o IPCA foi para 10. Só que tinha carência. Então, a gestão esperava que o IPCA caísse. Senão, não ia valer a pena. Né? Se eu tiver um IPCA permanente de 10 mais 5, 15 de novo. Basicamente o CDI de hoje, né? Ia dar ruim. Só que aí, nesse caso, o IPCA caiu, hoje está abaixo de 5, e eu tenho aqui 5,51. Ainda assim, difícil, né? Tá no limite. Veja que mesmo nesse caso, tá no limite. Só que a história foi vendida para você que a alavancagem seria benéfica, por causa dessa continha perfeita, né? A dívida é mais baixa, e aqui em cima tá meu retorno. Por que não se alavancar? Alô, mas peraí, cara. Essa aqui é só uma prática que o pessoal adota em REITs, que são, entre aspas, os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Por que não adotar e modernizar nosso mercado aqui? Então, acontece que os REITs, eles tomam dívida não a IPCA+, CDI+. Eles tomam dívida no pré-fixado. Aí fica fácil, né? Porque vamos lá. Se eu tomo dívida a 6% travado ou 5% travado, vamos colocar 6, que é mais razoável, e eu tenho um cap rate de 9, 10, eu sei que a dívida não vai ultrapassar 6% ao ano até o vencimento. E eu praticamente sei que vou ganhar uns 10 ou 9. Por que eu coloquei entre aspas aqui? Porque, viu, pode ter em algum momento uma crise onde o pessoal tenha que tentar rescindir o contrato antecipadamente, ou vai ter vacância, sabe? Então ainda tem isso. Porque aqui a gente está contando com a ideia da alta previsibilidade dos aluguéis. E realmente, esse é um mercado com muita previsibilidade nos aluguéis. Então esse é um ponto positivo. A alta previsibilidade, assim como uma transmissora de energia elétrica tem alta previsibilidade, uma empresa que administra shopping centers e os próprios fundos imobiliários shopping centers têm essa alta previsibilidade da renda, isso permite sim nas empresas uma alta alavancagem financeira. Mas nos fundos imobiliários, onde você tem um retorno mais limitado, um cap rate mais limitado, fica difícil, fica muito difícil. Mas não só isso. Então veja, não dá para comparar com o REIT. REIT é empresa, REIT pode se alavancar muito, porque ele conta com justamente essa taxa pré-fixada nos Estados Unidos, alta previsibilidade da renda e ainda é empresa. E aqui que, olha, isso é muito ignorado, mas é aqui que mora a grande questão. O fato de ser empresa. Não, mas o que isso muda? Que ser empresa ou não? Então, agora eu vou dar exemplo de outro fundo imobiliário. HSML11, fundo de shopping. O que acontece? Vou aqui no último relatório gerencial desse fundo. O que nós temos aqui na descrição do resultado? Receita imobiliária. Então, em outubro, o fundo teve uma receita com aluguéis de 18 milhões e 300 mil, mais ou menos, né? 18 milhões, tá? Aí, o que acontece? Eu vou aqui em despesas. Aí eu tenho a taxa de administração que remunera a gestão do fundo, tem a escrituração, gestão, né? Na verdade, a gestão está aqui, a administração está aqui, tá. Isso aqui é a totalidade da administração, tá? E aí, logo abaixo, o que eu tenho? 6,3 milhões de despesa financeira. Isso aqui é pagamento de dívida. Isso é dívida. Se você dividir isso aqui por isso aqui, dá 35%. Ou seja, a dívida está consumindo 35% da receita do fundo. É bastante coisa, bastante coisa. E isso se reflete no quê? Num resultado líquido menor e menores rendimentos para os cotistas. Prejudica o cotista. E aí, na prática, quando isso acontece, a cota precisa cair para o dividend yield ficar no mínimo em 9, 10 talvez. Então, esse é o problema. Se a renda ficar baixa, o mercado bate, eventualmente, para ser justificado aqui o dividend yield, para ter um dividend yield satisfatório. Mas não é esse o ponto. Onde eu quero chegar? Então,
Primeiro, você tem um grande consumo. E aí eu te pergunto, aonde que está aqui aquela coisa de eu poder abater do imposto a despesa financeira? Sabe quando você vai lá na empresa, demonstrativo na empresa, e o que a empresa gasta com dívida, ela abate, ela diminui da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, os impostos federais, os tributos federais? Cadê? Pô, não tô vendo, né? Cadê esse negócio? Então, fundo imobiliário não tem isso. Empresa tem. REIT é empresa. É uma empresa da Bolsa de Valores de shopping. Multiplan, é empresa. Então, para essas empresas, a dívida é benéfica até certo ponto. Não pode ficar grande demais, porque elas abatem do imposto. Então, olha só, se o fundo imobiliário tivesse essa mesma estrutura, essa prerrogativa legal, essa despesa financeira iria abater do imposto que o fundo tem a pagar. Mas não tem isso. No fundo imobiliário não tem isso. Vai direto para o resultado final. Então perceba que a dívida só é matematicamente benéfica, matematicamente, para as empresas que estão no lucro real. Né? Não a empresa do Simples Nacional, por exemplo. Por quê? Porque elas podem abater do imposto o gasto com o pagamento da dívida. Fundo imobiliário não tem isso, pessoa física não tem isso. Então, no final das contas, a dívida só prejudica o fundo, exceto se a gente tivesse no Brasil a possibilidade de travar a taxa num patamar bem baixo. Ainda assim seria questionável, porque não tem esse abatimento de imposto. Mas ainda assim daria para justificar mais. Pô, eu travo uma taxa baixa, consigo um cap rate alto, fechou, maravilha. Mas não tem isso. Então no Brasil temos dois problemas com os fundos imobiliários no que toca à alavancagem financeira, que ainda está bastante em discussão e é atual. Primeiro, não conseguimos uma taxa pré-fixada baixa. A nossa taxa é sempre flutuante, híbrida para resumir. Então eu tenho IPCA mais ou CDI mais. E no Brasil é uma loucura, tanto de inflação quanto de juro. Não bastasse isso, nós temos isso aí. Temos isso aí, que é o quê? O fundo se alavanca, paga muito juro por conta dessa taxa que só cresce ou é muito volátil. E aí chega um momento que eu consumo tanto dinheiro da minha receita imobiliária, prejudico a renda do fundo e eu não consigo abater essa despesa financeira em impostos, porque não tem o imposto aqui para pagar. Então não tem benefício fiscal. Para resumir, não tem benefício fiscal. Sendo assim, deixa eu te perguntar agora, a alavancagem financeira faz sentido para o fundo imobiliário no Brasil? Ao contrário do REIT? Pô, Luan, não faz, né? Não tem benefício fiscal. E as taxas de juros no Brasil são extremamente voláteis e imprevisíveis. É isso. Por isso, qual é o cuidado que você precisa ter ao escolher fundos imobiliários e monitorá-los agora, de agora em diante, com essa moda da alavancagem nos fundos imobiliários? É verificar como é que está andando essa alavancagem, se não está me prejudicando. Porque se ela prejudicar, a cota vai cair para o dividend yield ficar maior e aí o pessoal justificar comprar aquele fundo. Perfeito. E aí eu vou perder dinheiro, porque vai ter desvalorização das cotas sem nenhuma vantagem efetiva. Então eu preciso encontrar fundos que tenham baixa alavancagem financeira ou nenhuma alavancagem. Mas Luan, tem fundo imobiliário hoje sem alavancagem? Existe. Se você ficar aí fuçando, existe. Vou te dar só um exemplo. Não é recomendação. Tem o FIB, por exemplo. Foda é que ele tem uma baixa liquidez e negocia com ágio. Mas esse é um fundo sem alavancagem. Então ainda existem fundos nesse sentido. Ou fundos com baixa alavancagem que aí não prejudica tanta renda. De todo modo, o problema existe e você precisa estar atento. Porque não há benefício tributário. É o principal motivo. Lembrando que, além de tudo, nos fundos imobiliários, além de não ter esse benefício fiscal na alavancagem financeira, ele é mais ineficiente que as ações no que toca à gestão de portfólio do investidor. Por quê? Porque quando você vende o fundo imobiliário com ganho, você paga 20% de imposto. Nas ações é 15%. Além de tudo, nas ações, o que você tem? Você tem um limite de isenção de R$ 20.000 por mês, com exceção das units. Nos fundos imobiliários você não tem essa isenção. E às vezes controlar tudo isso pode ser um problema. Mas aí eu tenho uma solução para você, que é o aplicativo da Grana, indicado pela B3 e a solução definitiva para você resolver o problema de imposto na Bolsa de Valores. Eu vou te mostrar a principal ferramenta no Grana. E aqui estamos com o meu app Grana. Já começa aqui com essa abinha de proventos, onde você pode monitorar os seus proventos do ano. Mas a ferramenta que eu quero te mostrar é essa aqui, IR Mensal. O IR Mensal, todos os meses, você vai clicando aqui, ó, ele vai monitorando para você o que aconteceu na Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, ETFs, etc. E aí, ele tem aqui um negocinho chamado isentômetro, que mostra quanto que você vendeu e quanto que você estaria isento. Se for fundo imobiliário, não tem isso aqui. E ele vai te trazer, ó, fundo imobiliário ele traz aqui, o que você tem de prejuízo acumulado, para você poder abater, porque é difícil, às vezes você perde isso aqui, ó. Então aqui eu tenho 57 mil, fundo imobiliário 26 mil. Então, isso aqui ele te ajuda na gestão, na economia de impostos. E aí você não precisa ficar registrando, se preocupando com isso. Então, além disso, né, você ainda emite a DARF aqui. E ele pega o retroativo.
Às vezes você deixou no passado, tem retroativo de 2020, ele pega para você. Tudo automático, Telemite a DARF controla, tá tudo aqui. E ele já considera o caso das units no Brasil. E ainda, você garante no plano mais grana a declaração por preenchimento automático em menos de 5 minutos. Se você assinar agora, você já garante para o ano que vem. E ainda tem aqui o gestor de proventos que está no app do Grana. Agora, essas duas ferramentas são sensacionais. O IR mensal e a declaração automática, que você faz a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos. Então, baixe o Grana, tem todas essas ferramentas aqui, elas vão te salvar dessa questão do imposto de renda. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, vai ter um QR Code na tela. E assinando o plano Mais Grana, que é o mais completo, você vai ter tudo isso aqui, com o cupom BLACK, você vai garantir R$ 120 de desconto, mas aproveite, é por tempo limitado, é da Black, vai acabar agora. Não perca essa oportunidade e garanta com R$ 120 de desconto. De novo, o link vai estar aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo onde eu te mostro como que você declara o imposto de renda pelo app do Grana em menos de 5 minutos.